Olá, pessoal. Eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje vim conversar com vocês sobre o processo de inclusão, o desafio do ensino regular. A gente já conversou em outros vídeos sobre esse tema, mas hoje eu trouxe algumas coisas mais significativas sobre algumas barreiras atitudinais que nós devemos eliminar e como eliminar isso lá na nossa escola. Como pensar realmente numa escola inclusiva. Espero que esse vídeo traga algumas ideias para você colocar em prática aí na sua escola, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é sobre o que é a educação inclusiva, né? Então, a educação inclusiva é uma concepção contemporânea que garante o direito de todas as pessoas terem acesso, permanência e sucesso na escola. E isso é educação inclusiva. Ela pressupõe a equidade. Equidade, ela é diferente de igualdade. Igualdade é você dar as mesmas condições para todas as pessoas. Equidade é você equiparar essa oportunidade, né? E a gente já viu isso em outro vídeo, mas só resgatando. Então, às vezes, uma pessoa não precisa de nada para ela ter acesso, permanência e sucesso na escola. Não precisa dar nada a ela já tem todos os recursos. Para a outra, vai demandar um pouco mais e para algumas, algo bem diferente. Isso é trabalhar com equidade. É você utilizar de estratégias diferentes para fazer com que todos aprendam e se beneficiem do que está acontecendo na escola. Quando a gente fala de educação inclusiva, ela deve levar em conta não só as nossas diferenças sensoriais, intelectuais, cognitivas, não é só isso. A gente amplia isso um pouco mais para as questões de gênero, as questões étnicas, as questões religiosas, culturais, físicas. Então, nós temos aí dentro da educação inclusiva um leque enorme de ações que devem ser pensadas para garantir que toda pessoa tenha acesso, permanência e sucesso na escola. No nosso caso do EduSer, a gente tem um compromisso maior com as crianças que têm um comprometimento intelectual ou mesmo uma dificuldade na aprendizagem. Esse é o nosso objeto. Mas nós não podemos deixar de considerar que a educação inclusiva é muito mais ampla do que somente a inclusão da criança com deficiência intelectual ou com alguma deficiência sensorial na escola, certo? Então, acho que ficou claro, né? Isso, então, implica numa transformação cultural da escola, né? Que ações essa escola vai alimentar, porque dentro de uma dimensão cultural, é ali que estão os valores, os compromissos, os pares, as parcerias, né? É dentro de uma cultura que o homem alimenta os seus próprios valores individuais, o homem e a mulher, né, no caso. Então, é isso que a gente tem que pensar, quando a gente pensa que educação inclusiva a necessidade se implica numa transformação cultural, é nesse sentido, dos valores que estão ali dentro daquele contexto escolar. Também necessitamos de políticas públicas que garantam esse acesso, essa permanência e esse sucesso da criança. Hoje, no Brasil, nós não temos uma política que garante essas três dimensões, né? Garante apenas o acesso, e não é total, né? Por isso que nós temos nosso Plano Nacional de Educação, com metas a serem cumpridas até 2024. Então, nem todo mundo tem ainda acesso à escola, especialmente crianças da educação infantil. A permanência, porque uma coisa é você ter acesso, outra coisa é você ter permanecer na escola. Então, a criança com deficiência ela tem muita dificuldade em permanecer na escola, porque a valorização principal
está voltada ainda para a limitação dessa criança e não para o desenvolvimento da sua potencialidade. Agora, o sucesso está longe, né? O sucesso não tem garantia. Não tem garantia. Então, é nisso que nós queremos aqui, o nosso eixo principal. Quando a gente defende, quando o EduC ou a Isabel defende o processo de inclusão, nós estamos defendendo que essa criança tenha acesso, permanência e sucesso na escola. E ter sucesso é aprender. E para aprender, a gente precisa acelerar esse processo cognitivo, desenvolver esse processo cognitivo, né, para a criança poder se beneficiar das questões cognitivas postas pela escola. O sistema de ensino como um todo, ele também implica numa transformação, né? Porque, assim, hoje, o que eu percebo é que o processo de inclusão, ele tem um responsável, que é o professor da sala de aula. Mas isso não funciona assim. A gestão como um todo tem a sua responsabilidade. Vou fazer um vídeo só sobre a questão da gestão escolar, da gestão de uma escola inclusiva. Que postura esse gestor ou esses gestores devem ter para garantir o acesso, a permanência e o sucesso das crianças. Então, sem exceção, todas as crianças devem se desenvolver dentro da escola. Isso tem que ser garantido por uma boa gestão, tá? Alguns princípios da educação inclusiva é que parece que não são compreendidos na sua totalidade, pois o que a gente percebe é um discurso pronto, mas as atitudes são contrárias. Então, quando o professor divide uma sala de aula em 3 grupos e diz que esse grupo são os brilhantes porque eles se alfabetizaram, e esses aqui os iluminados, que vão se alfabetizar até o final do ano, e esses outros aqui ninguém sabe o que vai acontecer, essa não é uma atitude inclusiva. Entende? Compreende? Isso não é. Então, assim, como saber se a sua prática pedagógica ou a sua escola é de fato inclusiva? Pelas atitudes. Quando aquele meu aluno fica 4 horas da sua vida dentro da sala de aula com a segunda professora e você, sendo professora da sala de aula, não interage nada com ele, isso não é uma atitude inclusiva. Vamos refletir. Esse sujeito está permanecendo, mas não vai ter sucesso, porque ter sucesso é aprender, e para aprender a gente tem que imitar, tem que conviver com o outro, tem que trocar nossas experiências. Entende? Então, isso é importante. A mudança de atitude começa no chão da sala de aula, no nosso chão da sala de aula. E por nossas ações, isso vai se ampliando para todo o contexto da escola e se reflete no PPP. Geralmente a gente faz o contrário, a gente faz o PPP e quer que o professor cumpra. Vamos fazer o caminho contrário. O PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Vamos fazer o caminho contrário, vamos começar com atitudes dentro da sala de aula e, aos poucos, a gente vai, então, tornando a escola inclusiva. Porque a gente já viu aqui no Brasil, né? O que está no papel, às vezes, não é o que acontece. E o processo de inclusão, eu lembro que em 1987, eu já defendia, era integração na época, estava ainda na transição, né, entre integração e inclusão, já se discutia todo esse movimento e, efetivamente, não se conquistou muitas coisas. Então, é hora da gente mudar as atitudes. Então, tem 5 princípios que seriam importantes a gente perceber da educação inclusiva. Esses 5 princípios, vamos fazer uma reflexão de como é que está a nossa escola. Pense bem, isso é um comunicado importante que eu dou para você. Pense, como é que está a minha escola hoje? Então, pegar os 5 princípios da educação inclusiva e ver como é que está. Primeiro,
Toda pessoa tem direito a acesso e permanente sucesso na escola? O meu aluno está evoluindo? Não preciso um aluno que está no processo de inclusão imediato, só começar a ler, escrever, responder todas as provas, não é isso. É que do jeito que ele entrou e 2, 3 meses depois, como é que ele está? Houve um progresso? Houve um progresso. Então, se houve um progresso, houve um sucesso. É isso que você tem que compreender. Você não pode ter um parâmetro e achar que todo mundo vai chegar no mesmo ponto, no mesmo tempo. Toda pessoa aprende. Isso quem está dizendo não sou eu. A neurociência, o Helvin Forstein, que é um dos maiores defensores da modificabilidade cognitiva estrutural, e ele fala: toda pessoa é capaz de aprender. Toda pessoa é possível ser modificada cognitivamente. O processo de aprendizagem é singular. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa aprende de um jeito diferente. Então, eu tenho que diversificar as minhas estratégias. Se nós considerarmos que tem pessoas, por exemplo, que são mais auditivas, outras mais visuais, outras mais sinestésicas, aí nós já temos 3, ó. E dentro dessas 3, nós temos um leque de outras possibilidades. Então, eu não posso ensinar uma coisa só de um mesmo jeito e querer que todo mundo aprenda também desse mesmo jeito. Então, eu tenho que considerar essa diversidade, considerar que eu posso usar outras estratégias para ensinar o mesmo conteúdo. Isso eu vou trabalhar num vídeo bem interessante que eu fiz sobre síndrome de Down. Como adaptar as atividades para uma criança ou um adolescente com síndrome de Down, por exemplo, está no 6º ano, 7º ano, ensino médio. Tá? Isso é bem legal de depois vocês assistirem. Mas, assim, o processo de aprendizagem ele é singular. Então, eu tenho que elaborar uma estratégia para que o meu aluno possa se apropriar daquele conteúdo, possa entender e possa até responder às provas de um jeito diferente. O convívio escolar beneficia a todos. Por que nós temos tanto preconceito? Porque nos foi tirado o direito de conviver com as diferenças. Sabe que eu lembro que eu sempre fui uma menina que sofri bullying na escola. Eu estava numa escola particular e sofri bullying do 1º ano, que eu lembro assim, do 4º ano até o ensino médio. E tipo, eu sofri calada, né? E aí eu tinha um apelido, sofri muito bullying. E tinha uma menina na minha turma, que ela era negra, e ela não aprendia. Ela era a única pessoa que eu tinha como colega, mas eu não sabia o que ela tinha. Eu nem pensei que ela tivesse alguma coisa na época. Não pensei que pudesse ter pessoas que não aprendessem ou que não estivessem na escola. Eu achava ela só lenta, mas devagar para fazer as coisas. Então, eu sentava do lado dela e eu ajudava ela a fazer as tarefas. Isso eu fiz durante um bom período. Quando eu entrei na universidade, é que eu me dei conta que ela era síndrome de Down. Né? Então, hoje eu lembro com ela, assim, eu lembro dela, né? Eu lembro com carinho imenso, porque eu acho que ela me ensinou muito. Então, quando eu digo que nós somos preconceituosos, é porque nos foi tirado o direito de conviver com as diferenças. O que era diferente era tirado do nosso convívio, era excluído, era discriminado. Hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo. Né? Então, convívio com a diferença traz benefício para todas as pessoas. Talvez hoje meu olhar luxuoso, o olhar luxuoso que eu tenho sobre as deficiências, tem origem aí, dessa relação que eu tinha com essa criança, que tinha a mesma idade ou um pouquinho mais velha do que eu, e que eu ajudava, e ela me tratava muito bem, e eu a tratava muito bem, então era uma coisa saudável, amigável, saudável, né? Eu não percebia o problema em si,
não me dei conta. E eu acredito que as crianças, na sua maioria, especialmente aquelas que estão na educação infantil, a condição específica genética de uma pessoa não tem consideração nenhuma, isso não é relevante. O relevante é as nossas interações, as nossas trocas, os nossos sorrisos, a nossa ajuda mútua, né? Então, eu defendo a inclusão nesse sentido, da gente realmente deixar de ser um pouco mais preconceituoso, deixar de ser preconceituoso, né? E aprender a conviver com as diferenças, porque a gente não sabe. A educação infantil inclusiva diz respeito a todos. Como eu falei no início desse vídeo, não é só a pessoa que tem um comprometimento cognitivo, são todas. Então, o comunicado importante que eu dou hoje para você é assim, ó, pega esses 5 princípios aqui e leve lá para uma reunião pedagógica na sua escola e veja quais são as estratégias que vocês estão fazendo para garantir que esses 5 princípios sejam cumpridos. Esse é um desafio, é o desafio que eu dou para vocês para 2021. O desafio de colocar em prática os 5 princípios da educação inclusiva. Toda pessoa tem direito ao acesso, permanência e sucesso, toda pessoa aprende, a aprendizagem é singular, o convívio beneficia a todos e a educação inclusiva diz respeito a todos. Esse é um desafio, e é o desafio que eu estou desafiando agora. Tá bom? Conte comigo, se precisar eu posso ajudar. Vamos continuar então. A implementação da educação inclusiva, ela demanda algumas estratégias muito singulares. Eu separei aqui 5 eixos que devem ser trabalhados, devem ser pensados, devem ser dialogados entre si. O primeiro são as políticas públicas. Aí no seu estado, quais são as políticas públicas que garantem realmente que você tenha condições de dar a medicação adequada para o seu filho, que ele tenha um atendimento de fono, de fisioterapeuta, se às vezes necessita, de uma psicopedagoga, de uma avaliação adequada, de um diagnóstico preciso. Porque se você tem um diagnóstico preciso, as estratégias utilizadas podem ser direcionadas para isso. Senão, assim, eu sempre digo, se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Isso vale quando a gente não tem o diagnóstico. Se eu não sei o que eu tenho, qualquer coisa que eu fizer tá bom. Agora, se você tem um diagnóstico, se a política pública do teu estado, do teu município, garante esse diagnóstico, então você está claro, então você tem um caminho a seguir, tem uma trajetória, fica mais fácil, não se perde tempo, não se perde estratégia, tá? Então, vamos pensar assim, quais são as políticas públicas que garantem a inclusão dessa criança na escola e a inclusão social dessa criança com deficiência. Depois, prática pedagógica. Como é que está a minha prática pedagógica? É aquela bem tradicional, que eu me coloco como professora, e quem conseguir vai, quem não conseguir não vai. É aquela outra prática bem generalizada. Eu ensino para todo mundo. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, ficou. Pode ser essa também. Pode ser aquela que, de uma visão não muito clara, né? Uma visão ofuscada. Ah, não, eu tenho todos os meus alunos e daí nem sei se eu tenho um aluno com deficiência ou não olho muito para isso. Ou aquela que diz, por exemplo, eu tenho 25 alunos e mais um com síndrome de Down. Então, assim, a tua prática pedagógica, ela vai dizer exatamente quem você é. Vai mostrar a sua identidade pedagógica. Isso é importante. Gestão escolar. A gestão escolar do se vira ou a gestão escolar que está com você, elaborando, pensando? Como é que é essa gestão? Como é que essa gestão trabalha? Eu já avisei em outro vídeo e vou avisar nesse também. Eu vou preparar um material só sobre gestão. O que é uma gestão
inclusiva, tá? E eu vou mostrar para vocês uma escala de avaliação para ver se essa gestão realmente é inclusiva ou não. Estratégias pedagógicas. Quais são as estratégias pedagógicas que a escola está garantindo para que essa criança tenha acesso ao conhecimento, ou que amplia suas funções cognitivas? Quais são as estratégias? Vamos pensar. E as famílias? Como é que estão as famílias dessas crianças? Estão acuadas em algum lugar? Estão achando que a escola está fazendo uma caridade? Ou são famílias parceiras de vocês? Ou a escola está brigando o tempo todo? A família botando a culpa na escola, que não sabe alfabetizar o filho, e a escola dizendo que a família é negligente, por isso que não consegue alfabetizar. Como é que está essa relação? Vamos pensar. Isso é de se pensar. Então, além dos 5 princípios da educação inclusiva, aqui nós temos mais 5 demandas para a gente implementar a educação inclusiva na escola. Aí a pergunta é, por onde começar? Agora, professor, você deve estar pensando, que a Isabel é doida, né? Tanta coisa para a gente fazer na escola, ainda mais isso? Sim, ainda mais isso. Nós temos que mudar. Considerando a complexidade da educação inclusiva, da escola e das práticas pedagógicas, o que é essencial saber? O que é essencial saber? Para mim, como resposta, eu vou dizer para você. Uma das coisas que eu quero deixar registrado aqui é que a criança com deficiência intelectual ou com dificuldade na aprendizagem aprende. Ou seja, todos somos capazes de aprender. Por onde começar, então, para colocar tudo isso em prática? Vamos botar um ponto de interrogação aqui. Por onde começar? Por aqui, ó. Porque se eu não acreditar que aquela criança é capaz, se eu não acreditar que eu sou capaz de modificar aquela condição, nada vai acontecer. Então, não adianta eu me encher de cursos, diplomas, ser doutora, se dentro de mim eu não acreditar nessa condição. Eu tenho que acreditar. Se eu acreditar, as coisas ocorrem. Se eu acreditar que é possível mudar as pessoas através da educação, e trabalhar é um prazer. Agora, se eu não acreditar nisso, vai ser um emprego que eu tenho por enquanto, até eu conseguir suportar tudo isso. Viram? Então, é a mesma coisa a gente vê o copo, tem um copo de água, meio. Aí chega uma pessoa e diz, está quase vazio. E a outra diz, está quase cheio. Então, o meu posicionamento diz quem eu sou, em quem eu vou apostar e no que eu acredito. Então, por onde começar? Por cada um de nós. Essa é uma informação correta. Certo? Então, nós vamos para mais uma informação correta. Mas por que não usamos mais as expressões deficiente? Porque, sabe, né? A nomenclatura, ela muda muito. Ela muda muito, muda muito, muda muito. Por quê? Pelos estudos, porque hoje a pessoa com uma deficiência, ela tem voz e vez, ela pode falar, ela pode dizer como se sente. Então, a legislação, as documentações, elas vão mudando. E a nomenclatura também vai acompanhando isso. Então, essa parte aqui, eu vou dizer para vocês o que pode e o que não pode ser usado agora. Tem gente que usa, né, e a gente leva em consideração, tal, mas a gente pode ensinar a nomenclatura correta. Então, deficiente, o termo é inadequado, já que a pessoa não é definida por sua deficiência. Ela não é deficiente, ela tem uma deficiência, além de tantas outras características. Uma delas é que ela é uma pessoa antes de ter uma deficiência, né? Ela é uma criança, ela é um jovem, é um adolescente, é um homem, é uma mulher. Então, é a pessoa com a deficiência.
e não deficiente como um todo. Uma outra expressão também é portadora de deficiência. Isso foi uma expressão muito utilizada. Ah, portadora, portadora. Mas, assim, uma pessoa não porta sua deficiência. Ela tem uma deficiência. Portar é igual a gente portar um guarda-chuva, que eu posso botar em algum lugar. A deficiência, você não larga ela e coloca em algum lugar. Então, você não porta. Você tem uma deficiência. Mas você não é deficiente como um todo. Uma outra expressão que era muito usada, né? Uma criança é especial, ela é especial, ela é especial, ou tem necessidades especiais. Assim, se nós considerarmos que todos nós somos diferentes uns dos outros, quem não é especial? Eu lembro, sabe, que eu dei aula numa universidade, né? Dei aula em várias universidades, dei aula numa universidade para a turma de educação especial. Essa universidade foi a universidade que me formou. E aí, logo em seguida, eu estava no mestrado, já comecei a trabalhar como professora colaboradora. E aí, eu tinha uma turma. E nessa época, lá na década de 90, eu já defendia a questão de ser diferente, que todos nós éramos diferentes e não deficientes. E aí, chegou no final do semestre, eu falava, e teve um aluno que ele entregou o TCC dele para mim com a palavra deficiente. E aí, o que eu pude tirar disso, né? Pô, eu fiquei batendo o tempo todo naquela tecla, batendo, e ele não mudou. Ele não mudou. Eu não tive, talvez, justificativas, eu não fui, talvez, clara, mas, assim, sem julgamento. O que eu compreendi? Sabe aquela parábola uma parábola que diz que a gente pode plantar em vários lugares, vai plantando, algumas sementes caem na pedra, e na pedra não nasceu. Eu considerei aquele meu aluno como uma pedra. Eu tentei plantar todas as possibilidades dele perceber que todos nós éramos diferentes, e ele não considerou. Então, o que eu fiz? Nesse trabalho, eu dei 10 para ele, porque o trabalho em si estava muito bom. Só que o termo que eu tinha trabalhado no semestre inteiro, ele não se apropriou. Talvez é porque ele não tivesse ainda nessa condição de perceber que as diferenças é aquilo que a gente tem de mais bonito, né, na humanidade. Então, talvez ele não tivesse no tempo dele. Entenderam? Então, eu tive que considerar isso nesse meu aluno. E aí ele deu 10. Anos depois, quase 20 anos, ou mais, 25 anos depois, encontrei ele, e ele falou, lembra de mim, né? Foi teu aluno, aquela professora que falava sobre as diferenças. Então, na verdade, eu pensei na época que eu não tivesse plantado uma semente, mas eu plantei, ela só germinou depois. Entendeu? Então, essa é a ideia, né? E se todos nós somos diferentes, nós temos todas as nossas necessidades particulares. E aí nós temos o nosso tempo específico, nosso tempo de ampliação da nossa consciência, de aceitação das diferenças, o tempo de nos tornarmos mais tolerantes. Isso é importante. Agora, voltando para o termo especial, quem não é especial? Todos nós somos especiais, nós somos especiais por causa das nossas diferenças. Então, é isso que eu digo para você. Os termos vão mudando, mas as pessoas elas vão se apropriando dos termos quando esses termos têm um significado para elas, algumas mais cedo e outras mais tarde, como o meu aluno. Mas por que não usamos a expressão, por exemplo, aluno da inclusão? Ora, se somos todos diferentes, e se a inclusão tem como pressuposto de que a gente tem que dar acesso e permanente sucesso para todas as pessoas que são diferentes, então não tem sentido ter um aluno de inclusão, ou seja, todos nós somos alunos de inclusão, se nós somos diferentes. Apesar do termo ter sido difundido muito no contexto educacional, ele é equivocado, né? Quando usamos
para nos referirmos aos estudantes com deficiência. Se partimos do pressuposto da educação inclusiva, diz respeito a todos. Todos deveriam ser chamados de aluno da inclusão. Pessoa com deficiência. Assim, a pessoa com deficiência, antes de ter deficiência, ela é uma pessoa. Assim, a expressão pessoas com deficiência é a mais apropriada, pois valoriza a diferença e não camufla a deficiência. Então, a pessoa tem uma deficiência, entendeu? Mas ela é uma pessoa. A criança tem uma deficiência, mas antes disso ela é uma criança. Esse é o termo mais adequado atualmente e é aquilo que a gente defende agora. Então, a escola precisa se preparar, né? Precisa se preparar para não cometer equívocos e para se adequar às necessidades. Algumas medidas importantes deveriam, sim, ser tomadas antes da chegada do estudante, porque o pai já faz a matrícula. Quando o pai faz a matrícula, a gente já tem que fazer uma prévia de ver a sala que vai ser colocado, quem são as pessoas que vão conviver. Vejam bem, eu fui chamada numa escola para fazer uma formação. Aí, aquele dia, tinha poucas crianças na escola, de uma turma específica, que era da educação infantil, então essa turma permaneceu. E o ensino fundamental todo, coordenação, direção, participou da formação. E era sobre inclusão. E lá eu falei, né, para evitar termos, apelidos, falei um monte de coisa. Aí, legal, todo mundo aceitou, legal, legal. Mas teve uma senhora da cantina, da cozinha, que ela não foi participar da palestra, porque ela tem que fazer a comida das crianças da educação infantil. E na educação infantil nós tínhamos uma criança que não falava. Ela não falava porque ela era surda, certo? E aí, na hora da fila, para pegar o lanche, foi feito o intervalo também para os professores, estava todo mundo num cofre, no pátio da escola, e as crianças foram correndo pegar o lanche, e de repente essa senhora falou: gente, deixa o mudinho passar na frente. Então, assim, primeiro, por ser deficiente, não tem que passar na frente. Segundo, ele não é mudo, ele é surdo. Ou seja, essa pessoa necessitava participar da formação. Então, quando a gente pensa num processo de educação inclusiva, temos que pensar em todos os envolvidos, e não só nos professores na sala de aula. Tá? Porque senão permanece, né? Permanece o rótulo, permanece essa ideia de que a pessoa tem uma deficiência, então ela tem que ter uma caridade especial, né? Então, vamos pensar assim, eu faço muitas reflexões sobre o processo de inclusão. Eu gosto muito. Eu quero que você me diga se você gosta desse meu direcionamento sobre a inclusão. Porque eu construí esse direcionamento a partir das minhas vivências. E se você tem outro, compartilha comigo. Isso é muito bom. Também quero aprender. Agora, o que mais precisa também é preparar esse professor, porque ele não é o único responsável pelo processo de inclusão. Então, ele tem a formação inicial, que a universidade faz, e isso a gente já viu que tem muitas lacunas, é uma formação muito teórica, e aí tem a experiência desse professor, porque a experiência ela se torna mais significativa quando a vivência é teorizada. Uma coisa é você vivenciar. Você pode vivenciar a inclusão, vivenciar, ter aquela criança na sala de aula, mas se você não pensar, não elaborar, não fizer ações, não refletir, isso não vira experiência, vão ser só vivências. E essas experiências, elas têm que valorizar as diferenças, porque senão nós vamos continuar reproduzindo o que no século XIX e XX já faziam com as pessoas que eram diferentes. Hoje a gente sofre consequências desses valores que foram internalizados em nós, que a gente tenta se libertar e às vezes até nem consegue.
Então, essa seria uma outra informação importante, certo? Espero que você tenha gostado. Mas, vamos continuar. Acessibilidade. A acessibilidade prevê a eliminação de barreiras presentes no ambiente físico e social. Tem gente que acha que só estrutural. Ah, vamos fazer uma rampa, um banheiro adaptado, uma luz diferente, uma cortina para não refletir, deu. Não, mas nós temos as barreiras sociais, as barreiras atitudinais, e são essas que nós vamos conhecer agora. A primeira e a mais fácil são as arquitetônicas, né? Que aí a gente vai ver, que são barreiras que tem aí, né? Seja do transporte coletivo, acesso aos edifícios públicos e privados e as residências. Então, a gente não prevê, por exemplo, construir uma casa com porta de 90, porque ninguém não tem deficiente em casa, mas, de repente, um acidente de carro torna aquela pessoa uma deficiente físico, né? Uma deficiência física, com uma deficiência física, e você vai ter que demolir algumas portas, abrir algumas paredes para que essa pessoa tenha acesso. Então, assim, as barreiras arquitetônicas, que a gente chama de ambientais e físicas, elas são mais fáceis até de fazer, né? Só chegar lá, derrubar uma parede, abrir uma parede, botar um banheiro diferente, e deu. Acessibilidade comunicacional, eliminação de barreiras de comunicação, seja comunicação oral, ou de sinais, ou escrita, ou o próprio uso do computador. Então, por exemplo, uma criança que não oraliza, ela podia ter acesso a um computador para poder oralizar. Uma criança que não oraliza, ela pode ter uma prancheta pictográfica para poder se comunicar. Sim, não, quero, não quero, né? Quais são as frutas que ela gosta, que ela gostaria de comer, qual é o cardápio, se ela quer arroz, feijão. Então, isso tudo é uma decisão da pessoa, a partir de uma carta pictográfica. Então, eu tenho que ter esse acesso. Se ela não se comunica oralmente, eu tenho que dar acesso para ela se expressar de alguma forma. Algo mais prejudicado, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral que não oraliza, não mexe com os braços, com as pernas, mas tem um olhar, que ela pode se comunicar. Então, vamos pensar nessa condição também. Acessibilidade metodológica. Então, eliminação das barreiras dos métodos e técnicas de estudo, na escola, no trabalho, na comunidade, na educação familiar. Isso também é importante. Acessibilidade instrumental, eliminação de barreiras no manuseio dos instrumentos, utensílios e ferramentas para estudo. Se a criança tem uma paralisia, às vezes ela não consegue pegar o lápis adequadamente, então esse lápis tem que ter uma adaptação. A criança cega, ela tem que ter a máquina Braille para poder digitar, ou ela tem que ter o soroban para fazer as continhas, ou uma reglete para poder escrever em Braille. Vai ter que ter um livro adaptado de historinha em alto relevo, ou mesmo em Braille, você já sabe ler. Então, essa acessibilidade instrumental é essencial. Também, com relação ao lazer, eu vi há pouco tempo umas gangorras que a criança pode botar sua cadeira de roda. E aí, do outro lado, há uma compensação para um outro amiguinho sentar, que é mais leve, que não usa cadeira, mas o outro lado é mais pesado, para poder compensar o peso da cadeira, e eles podem brincar. Então, hoje nós já temos até brinquedos recreativos, né? E jogos adaptados, que também é importante. E o trabalho, né? Quando essa pessoa cresce, fica adulta, algumas têm acesso ao trabalho, e esse trabalho também tem que ter instrumentos adequados. Acessibilidade programática, que é a eliminação de barreiras invisíveis embutidas nas políticas públicas. Por exemplo, existem muitos documentos hoje que definem o que nós temos que fazer com a criança com deficiência, mas nunca
sentou-se com essas pessoas com deficiência para ver o que realmente elas gostariam de ter, ser e fazer, ou realizar, ou sentir. Então, assim, quando é que a gente vai dar voz e vez para essas pessoas? Que são as barreiras invisíveis. A gente acha e decide por eles. Vamos ouvi-los, cada um na sua condição. E eu acho que a mais difícil de todas, né, que são as barreiras atitudinais, que são os preconceitos. Os preconceitos são ideias que a gente tem preconcebidas sobre aquela pessoa. E geralmente está atrelada a uma deficiência intelectual. Eu sempre digo, basta não ter uma orelha e você já é considerado um deficiente. Basta não ter o dedo mindinho e você já é considerado um deficiente. Então, assim, é um deficiente, parece que é todo, né? O todo. E às vezes é o mínimo. Então, a pessoa tem, ela é uma pessoa com deficiência. Né? Ela não é deficiente no seu todo. Então, essa ideia preconceituosa é difícil de a gente mudar. O estigma. O estigma é uma marca. Por exemplo, síndrome de Down tem uma marca, né? Que é o rosto todo, a gente já vê que ele é síndrome de Down. Então, ele carrega essa marca, certo? Uma criança autista que tem algum estereótipo de bater, de gritar, de se morder, não, mas bater, gritar, os movimentos, rodar um carrinho. Então, esse é uma marca, um estigma, né? Que acaba categorizando você como uma criança autista. Um cisfrágil, por exemplo, que quando está muito ansioso, se morde, tem os dedos calejados, então você olha a mão, você vai dizer, ó, essa marca aqui é de uma criança cisfrágil. Estereótipos, né? São ideias generalizadas e a própria discriminação. Imagina, a nossa atitude diária, ela está preenchida de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminação. Então, talvez esse seja o nosso maior esforço no século XXI, mudar as nossas atitudes. E mudar a atitude não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E esse é o outro desafio que eu deixo para você. Vamos mudar essa condição. Vamos aceitar as diferenças. Uma pequena reflexão aqui, ó. Para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, suba naquela árvore. Como? Vejam, o cachorro pode subir, sei lá, essa foca pode, o peixe jamais, o elefante também, o pinguim talvez, e o macaco vai ter facilidade, e o pássaro não precisa subir, vai voar num instantinho. Então, essa seleção não é justa. A nossa sociedade não é justa. A nossa sociedade se diz igualitária, mas ela não pode ser igualitária, ela tem que ser equitativa. A equidade é que tem que ser feita. Então, deveria ter outras coisas. O macaco subir na árvore, o pinguim nadar, a foca nadar, o peixe nadar, o elefante correr, o cachorro correr. Então, assim, nós temos que nos adequar às condições de cada um, às suas potencialidades, porque aqui está valorizando a limitação de alguns. Mais uma outra informação correta, hein? Que eu estou passando para vocês. Nós vamos continuar aqui para terminar esse nosso vídeo. Qual é a principal estratégia de acessibilidade? Hoje nós temos uma política pública brasileira que defende o AEE, Atendimento Educacional Especializado, que atende crianças com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Seu objetivo é desenvolver práticas pedagógicas inclusivas, atividades diversificadas, garantir o pleno acesso e a participação dos alunos na escola regular. Isso eu tirei do próprio documento. O documento do AE não garante sucesso da criança, então ele já tem um prejuízo, certo? Então, assim, ó, o AE, ele tem que entrar em reciprocidade, né, com a professora.
da sala de aula. O que acontece? A professora trabalha de manhã, a criança vai à tarde para o AE. Então, esses dois professores nunca conversam. O segundo professor nem sabe as estratégias que o professor do AE faz. Então, o AE faz uma coisa, o professor da sala faz outra, e o segundo professor faz outra. A família faz outra, então, ou seja, as forças estão sendo direcionadas para caminhos diferentes. Então, se não há um diálogo entre o professor da sala de aula, o professor do AE, o professor, segundo professor e mais a família, há um prejuízo muito grande para essas crianças. O que fazer para a minha escola ser inclusiva? Então, eu vou ser bem clara agora para você. O que fazer para a minha escola ser inclusiva? Primeiro, fortaleça a formação dos professores. Ninguém pode dar ou fazer aquilo que não sabe. Então, é importante. É importante aprender como acelerar o processo de aprendizagem da criança que tem uma deficiência. Eu sei fazer isso. E é por isso que eu tenho lá no meu Instagram várias dicas para você fazer esse aceleramento. Quando eu digo acelerar, é fazer com que essa criança saia daquela zona de conforto de não saber para uma outra gradativa para ir se apropriando do conhecimento. Isso é possível com a modificabilidade cognitiva estrutural, quando você faz mediações adequadas e utiliza os 12 critérios de mediação, certo? Cria uma rede de apoio. Por que uma rede de apoio? Todas as coisas que ocorrerem na escola com essa criança com deficiência, às vezes você não consegue dar conta. Então, tem que ter uma rede de apoio. Apoio das outras famílias, apoio da própria família, apoio da comunidade. É importante. Pode ter um grupo no Telegram, no WhatsApp, um grupo específico, né, que vai trabalhar a questão da inclusão. Um grupo que discute as possibilidades daquela comunidade ser inclusiva, daquela escola ser inclusiva. Terceiro, elimine as barreiras, todas essas que eu já falei para vocês aqui, entre elas as arquitetônicas, atitudinais, metodológicas, instrumentais, né? Que são importantes. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado de hoje. Foi muito forte o nosso encontro de hoje, pois discutir inclusão não é fácil. Exige uma mudança completa da pessoa. Uma mudança dos nossos valores, mudança das nossas atitudes, mudança na forma como a gente se organiza e mudança na forma como a gente se relaciona com os nossos pares, ok? Então, essa fica a dica. Vamos mudar, vamos aprender para acelerar o processo de aprendizagem dessas crianças com deficiência e garantir a elas o acesso, a permanência e o sucesso na escola. Um grande abraço.